meio tudo isso, né? De todos esses personagens falados, o Renato é o treinador e ninguém pode negar que é um bom treinador, já fez bons trabalhos no Grêmio, no Fluminense, não há dúvida nenhuma disso. É um boleiraço, é um cara que os jogadores gostam muito mais do que o Fernando Diniz. Não que não gostem do Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz é aquele jeito daquele cara que gosta na hora, mas não se mistura. O Renato, se for para ir para um churrasco com os caras, ele vai. E o boleiro adora isso. E é malandro de bola do Rio de Janeiro. Conhece a torcida do Vasco, já esteve aqui, já jogou contra, é um cara mais provocador. É o perfil, Duarte, ideal, que é um cara que, já confirmado inclusive pelo meu querido Rafael Marques da ESPN, e hoje troquei mensagem também com o Renato muito rápido, foi contactado. Outros treinadores também foram, tá? A gente vai falar disso já. Mas foi contactado e é bom lembrar que no início de 2025 o Vasco tentou, ele também me confirmou, mas a coisa não foi à frente, acabou vindo o Fábio Carille. Mas é o perfil, é o melhor perfil, digamos que é o mais simples para resolver esses problemas, como disse bem o Gilmar, que o Vasco tem internamente, Duarte? Eu sou meio suspeito para falar que eu gosto muito dos trabalhos, principalmente dos últimos trabalhos do Renato. Acho que o Renato, aquilo que o pessoal falava que ele era aquele boleirão, né? Ele já sepultou isso há muito tempo com as conquistas que ele obteve, né? Principalmente no Grêmio. A passagem dele pelo Grêmio foi muito boa, com conquista de Copa Libertadores, Copa do Brasil, enfim, fazendo grandes campanhas, Campeonato Gaúcho. No próprio Fluminense, no ano passado, ele esteve muito bem, apesar do Fluminense não ter conseguido a conquista lá do Mundial de Clubes, mas ele conseguiu levar o Fluminense com um time, na teoria, dos 4 times brasileiros que foram àquele Mundial, era o pior dos 4, né, em termos individuais, mas foi o time que chegou mais longe, chegou até uma semifinal, portanto isso comprovou claramente um bom trabalho que ele vem realizando, e ele conhece o Vasco, né? Embora já a última passagem dele já tenha algum tempo, mas é um treinador que conhece bem o Vasco, conhece os bastidores. Ele passou pelas mãos daquele que foi o maior dirigente. Algumas pessoas podem questionar, eu também tenho os meus questionamentos com relação ao que ele foi como dirigente, né? Vice-presidente, diretor de futebol e presidente, que foi o falecido Eurico Miranda, mas foi o maior dirigente que o Vasco teve em toda a sua história. Fatalmente, aí eu não tenho dúvida nenhuma. Então ele conhece bem os bastidores, conhece os meandros do Vasco, e isso é muito importante. O que disse o Gilmar é extremamente importante, ou seja, eu acho que um treinador ele tem que conhecer claramente como é o clube. E o Renato, por exemplo, ele vai saber, se o torcedor lá da organizada vier falar, ele vai saber dialogar com o cara. Não é assim, é assado, é cozido, é assim que tem que ser feito, é assim, e os torcedores vão saber entender. Embora o Renato, dos 4 grandes, o único que ele não jogou foi exatamente o Vasco, né? Mas é uma pessoa que tem o respeito do torcedor. Eu acho que o torcedor carioca e o torcedor do Vasco tem o respeito por ele, pelos bons trabalhos que ele fez enquanto técnico, pelo excepcional jogador que ele foi, dentro das 4 linhas, embora não tenha sido jogador do Vasco, mas existe o respeito pela pessoa. Você contactou o Renato, eu também tive o prazer de ter contato com o Renato, e o Renato me disse que não é uma negociação para já, não é uma negociação para fechar hoje, é uma negociação Sim. que pode levar ainda aí alguns dias, né? É um negócio que tem que ser bem amarrado, entendeu? Entre ele, o clube... Duarte, sim, a coincidência dos mundos, ele pode estrear domingo contra o Fluminense. Já viu? É uma situação interessante. Isso aí seria bem interessante. Seria bem interessante. Enfim, mas eu acho que é um perfil muito bom, de técnico. Acho que hoje, para aquilo que nós temos, e eu acho, e a gente tem que ser muito sincero, eu vejo muitos questionamentos e vejo muitos profissionais questionarem aí a presença de técnicos estrangeiros hoje no futebol brasileiro. E a gente tem visto que isso tem sido uma constante, né, nos últimos tempos. Você viu? Sinceramente, eu não vejo. Só empregados, né? Empregados, talvez. Você tem o Guanais lá no... Que, aliás, até como informação, o Vasco não vai buscar no mercado nenhum treinador empregado. Não vai. O Guanais do Mirassol tá fora. Qualquer outro treinador empregado, o Vasco não quer. O Vasco está buscando treinadores fora do mercado. Gente que possa, apesar do Duarte ter dado a informação, e é verdadeira mesmo, do Renato não resolver já, mas é para ontem. O Vasco precisa de um treinador para domingo contra o Fluminense. Porque é um jogo que vai valer uma ida para uma busca de um título que agora vale dinheiro. A final do Campeonato Carioca vale mais de 10 milhões de reais. Então é um jogo importante, é um jogo só. Então o Vasco está atrás de gente como, por exemplo, o Renato, gente de fora, como
Martim Demichelis, eu tive a confirmação de que o Vasco fez um contato com um empresário, Luca de Vicente, que é o empresário do Martim Demichelis, só que não é proposta, gente. É saber qual é a situação. Tá livre, não tá livre, gostaria de vir? É sondagem. O Renato é um negócio mais profundo. Arthur Jorge, o Vasco também fez uma sondagem, mas é uma situação mais difícil. É, assim, quase pule de 10, junto com o Marcelo Galhardo, dos mais queridos internamente. Mas são caras, assim, quase inalcançáveis pela multa. O Galhardo tá saindo do River Plate, mas ainda não saiu. E são treinadores caríssimos, que de repente, nesse instante, pra vocês terem uma ideia, o Vasco vai pagar a multa ao Fernando Diniz. Vai ter que pagar. Pelo menos aí 3 meses de multa, informação dada inclusive pelo companheiro Lucas Pedrosa, 3 meses de multa. Aliás, foi o Vene Casagrande que deu essa informação. 3 meses de multa. Então vai ter que despender um dinheirinho, então de repente vai fazer um investimento grande, porque as pessoas acham que é futebol manager, né? Sai 1,5 milhão de um treinador, bota 1,5 milhão. Não é assim, gente. Tem rescisão, tem comissão técnica que sai junto, você tem que montar todo um esquema diferente. O Roger Machado não foi procurado, que é um outro treinador brasileiro, mas que tem até uma relação muito próxima, como o Renato, com o Carlos Amodeu, que é o diretor, é o CEO da SAF, trabalharam no Grêmio. O Renato trabalhou com o Amodeu no Grêmio 5 anos e com o Roger 1 ano e meio, então eles têm essa relação, mas tá dentro desse perfil, tá? Bom, eu vou até dar uma informação agora de um jogador que foi ofertado ao Vasco, está na mesa da direção do Vasco. Eu estou com essa informação há algum tempo e hoje até recebi autorização para informar. É algo que está até dividindo um pouco opiniões dentro do clube. É um zagueiro que está sendo oferecido, ele está vindo, é um francês, chama-se Kurt Zouma. Zouma é um zagueiro que foi multicampeão no Chelsea, multicampeão no West Ham, foi campeão da Champions League, enfim, tem 31 anos, seleção francesa. E eu não sei por que cargas d'água, esses jogadores estão vindo. É bom lembrar, o Remo, por exemplo, está contratando o Lingard, meia que foi do Manchester United, foi jogador de seleção inglesa. E esse jogador até se especulou ele também no Remo. Eu hoje fui pesquisar e estava lá. Mas esse jogador foi ofertado ao Vasco e houve uma discussão quanto à situação de contratar um zagueiro ou não. O Zouma era um zagueiro de 1,91 m, extremamente veloz, estava jogando na Romênia agora, no Cluj, ficou pouco tempo lá, bateu de frente lá com o treinador, mas tem trabalhos longevos, principalmente na Premier League. É um zagueiro de 1,91 m, uma impulsão absurda, uma velocidade absurda, mas tem uma característica, ele não é um craque. Ele, por exemplo, não jogaria com o Fernando Diniz. Saída de bola com ele não é muito com ele, não. Ele é mais o... Vamos colocar aqui o zagueiro, com todo respeito ao meu querido Odivan, é meio zagueiro. Jogador para chegar de imposição, de rasgar atacante, rasgar a linha com posse de bola, carregando, enfim. É desse tipo de jogador. Esse jogador está sendo analisado. Viria só pelo salário. Esse jogador foi oferecido e houve uma certa divisão, mas muita gente gostou do nome do Kurt Zouma. Mas agora, com a saída do Diniz, vai ter que se esperar, porque vai ter que se entender se esse tipo de jogador vai ajudar o Vasco ou não. Duarte conhece o Zouma, não? Sabe quem é? Lembro dele sim. Fez boa campanha, principalmente no Chelsea, né? Teve um grande destaque. Acho que seria um jogador interessante, né? Dentro daquilo que a gente vê aqui, eu acho que seria um jogador bem interessante para vir atuar no futebol brasileiro. Enfim, eu não sei como é que ele está, né? Porque se ele foi parar na Romênia, também a gente questiona, né? Porque a Romênia não é o futebol mais indicado hoje em dia para a gente fazer uma grande análise, né? Enfim, se ele tivesse... Mas a cota de estrangeiros... Ele tem 31 anos. A cota de estrangeiros não está preenchida? Não, mas aí você pode ter 32 estrangeiros, você só pode jogar 9. Mas você pode ter 32 no elenco, quantos você quiser. Não tem cota para contratar. Jogam 9. Então não é reforço, né? Não sabe, tem que ver a qualidade. Pelo valor, pela qualidade, pelo currículo. Assim, é um jogador de 31 anos de idade. Estando bem fisicamente, eu acho que o Vasco tem uma carência muito grande na zaga. O Vasco tem, a gente acabou de falar aí, o Lucas Freitas é uma dúvida, o Cuesta a gente nunca sabe se tá bem ou não, o Saldívia me encheu os olhos sábado, no domingo, e o Robert Renan. Deixado pelo Fernando Diniz. Não tem uma proposta até o momento, mas existem já conversas em andamento, e aí o que o Bruno Andrade apurou é que as partes discutem um contrato até dezembro de 2027, Bruno Vicari. Então, o Renato Gaúcho, de acordo com a apuração do Bruno Andrade aqui na ESPN, e daqui a pouco ele aparece por aqui, é o ficha 1 para assumir o Vasco nesse momento.
Dezembro de 2027, então Exato. 1 ou 2 anos de contrato, contando esse ano. Dezembro, esse ano cheio. 2 anos de contrato. Tinha uma preocupação ali por conta do, né, o Pedrinho, o Bruno contava isso pra gente, o Rafael Marques também. Que o Pedrinho, ele tava assim, não sei se impressionado, mas ele era contrário ao mercado como tá inflacionado dos treinadores. Sim. Porque hoje os treinadores, eles recebem de milhão pra cima, né, Hernan? Sim. Esses nomes mais importantes, e o Renato é um desses nomes. Exato. Agora, tem uma questão que é a folha salarial ali do Vasco, ela teve um alívio a partir do momento que o Coutinho deixou o Sim. elenco. Então, não sei se eles estão equilibrando essa questão aí financeira, envolvendo também até, de repente, esse alívio na folha com a saída do Coutinho. O que o Bruno apurou aqui é o que pesa para a contratação do Renato Gaúcho, que não está concretizada ainda, não tem oferta, mas tem conversa em andamento, é que pesa a favor dele a experiência e a liderança no vestiário. Então, é uma figura que o Vasco, a gente estava sabendo disso, que eles queriam contratar um técnico que já conhecesse o futebol brasileiro. Foi, e eu aposta. acho isso um acerto. Eu também acho. Acho que o momento do Vasco Isso. não é propício para apostas. E aí, outro nome que foi especulado, mas pelo que o Bruno apurou, não vai ser contratado, é do Guanais. É que não chegaram a contactá-lo, porque ouviram que a informação do Hernan aqui, a multa era de 3 milhões de reais, e também não tinha uma certeza que ele ia deixar o Mirassol, tinha que negociar uma saída. Então o Guanais ficou de lado nessa busca no mercado, e hoje, nessa procura do Vasco por um novo técnico, é o Renato Gaúcho, o ficha número 1, Bruno Vicari. Salve, meus amigos do canal, sou mais Vasco News e nessa manhã de terça-feira, manhã chuvosa aqui no Rio de Janeiro, vamos estar tratando e falando de Renato Gaúcho, deixando todos os créditos aí pro pessoal Fala Fonte da ESPN e também do canal Atenção Vascaíno, que trouxeram as informações espetaculares sobre possíveis nomes de técnico do Vasco, e parece que Renato Gaúcho vai ser o novo comandante do Gigante da Colina. Não sei se agrada você, torcedor, mas eu sei que uma boa parte da torcida do Vasco queria sim que fosse Renato Gaúcho. Eu vejo como um nome ideal para o momento do Vasco. Precisa de mais confiança, o elenco está precisando disso. E acho que o Renato Gaúcho seria uma boa contratação para o Vasco. E você, o que você acha? Concorda com essa opinião, sim ou não? E falando sobre zagueiro, e esse zagueiro curte zumba, o Flávio Dias trouxe essa informação aí, um bom zagueiro, acho que um zagueiro que chegaria para agregar. Me lembra muito o Odivan quando jogou no Vasco nos anos 90, né? Um cara que era guerreiro, aquele marcador mesmo, não tinha bola perdida para ele. E eu vejo como uma opção espetacular. O Odivan, que foi campeão da Libertadores pelo Vasco, teve grandes títulos com a camisa do Gigante da Colina, então acho que seria uma boa. Quem sabe? É um jogador que chega para somar ali. O Renato Gaúcho é um técnico não é conservador, é o cara que prioriza a muita posse de bola, o ataque, mas também é um técnico que deixa o time mais comedido tanto na defesa, meio e ataque. Ele sabe estimular muito bem isso, então pode ser uma boa. Se for um bom contrato, um salário que esteja dentro do planejamento do Vasco, o Vasco vai fechar essa contratação e parece que já para ele estar à beira do campo no domingo contra o Fluminense. Então é isso. Gostaria de saber o seu comentário, a sua opinião, para a gente ficar sabendo aqui e compartilhar cada vez mais o nosso canal. Valeu, tamo junto, fica com Deus, fui!